19 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 69 Escolha. Eu quero tudo isso. Autor, Kati 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 Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. As duas partes no centro do acampamento ainda continuaram desajeitadas. Por não terem um tradutor profissional como Oreo, tanto Kento quanto os kobolds não conseguiam entender o que a outra parte queria dizer com total precisão. Eles tiveram que recorrer a gestos primitivos e fazer a comunicação mais simples. Enquanto Sumo observava, ele lentamente entendeu o significado da conversa. Kento provavelmente estava traçando um plano para os kobolds. Ele usou os dedos para imitar o rotor de um helicóptero e parecia perto de colocá-lo na cabeça e voar no ar. No entanto, os estúpidos kobolds pareciam incapazes de entender o significado por trás disso. Eles latiram duas vezes ansiosos quando perceberam que não entendiam grande parte dos gestos feitos. Depois de cerca de meia hora, quando até Sumo se cansou de assistir, as duas partes finalmente terminaram de se comunicar. Kento acenou com sua mão grande e gritou várias vezes para alguns capangas. Um pequeno carro foi empurrado para fora de um armazém a alguma distância. Isso é salitre que já foi coletado. O salitre era de cor branca com listras marrons. Sumo poderia dizer que tinha altos níveis de pureza, mesmo olhando para ele através de seus binóculos. Comparado aos nitratos encontrados nas fezes e na urina, salitre como este era um recurso essencial para competir quando as munições começaram a abrir negócios. Os kobolds pareciam tratar Kento como um igual. No entanto, os dois capangas não pareciam ter tanta sorte. Vários kobolds podiam ser vistos gritando com os capangas mesmo à distância, uma expressão ativa em seus rostos. No entanto, os capangas só podiam sofrer em silêncio, pois não ousavam mostrar sua raiva. Se um humano acaba assim, é como se tivesse perdido qualquer resquício de dignidade que já teve. Eles estão à deriva ao longo dos dias e aproveitando cada dia que vem. Depois que Sumo acalmou o desejo de matar em seu coração, ele se levantou lentamente e começou a recuar. Ele tinha uma ideia aproximada de como a trama iria progredir. Era mais provável que a equipe kobold que havia chegado agora estivesse aqui para transportar este carregamento de salitre extraído de volta ao castelo. Parece que o líder kobold também não é idiota se ele sabe que os acampamentos externos não deveriam ter enormes máquinas de matar com pólvora em seus acampamentos externos. Fazer isso daria aos kobolds aqui a capacidade de apoiar suas tropas, e eles perderiam a autoridade que tinham. Vergonha. Que pena. Receio que este grupo de kobolds vá enviar seu salitre para mim. Sumo. Sumo soltou uma risada fria. Quando a distância entre eles era grande o suficiente, ele se levantou habilmente e não se virou para olhar para trás enquanto corria em direção à estrada que os kobolds haviam tomado para chegar aqui. Apenas crianças pequenas tomavam decisões. Eu quero tudo. Desta vez, o salitre pertencerá a mim e as vidas dos kobolds também pertencerão a mim. Movam-se, todos. Caso contrário, não poderei salvar suas vidas caninas se Lord Dog começar a jogar a culpa por aí. Enquanto Kento observava a equipe kobold partir com um caminhão cheio de salitre extraído, ele enxugou o suor da testa e falou com os capangas a seus pés com uma voz arrogante. Quando a função de tradução do clã no jogo era usada, era possível entender facilmente o que a outra pessoa dizia, desde que fosse da raça humana. Sim, Sr. Maeda. Os dois capangas rapidamente ficaram atentos e fizeram uma reverência de 90 graus para Kento. Ah! Uma expressão satisfeita apareceu no rosto de Kento quando ele olhou para as duas pessoas ao seu lado, e ele continuou falando. Ah, Yin Xiong, pedi para você recrutar mais pessoas usando o painel do jogo. Como vai? Algum progresso ultimamente? Quando Yin Xiong, que estava à esquerda, ouviu isso, ele imediatamente começou a tremer enquanto se preparava e disse, Lord Kento, fizemos pizing de quase todos nas redondezas. Além disso, muitas pessoas já estão desconfiadas porque esses dois cachorros vazaram informações de propósito. Nós
Idiota. Quando Kento ouviu o que Yin Xiong disse, um olhar violento cruzou seu rosto enquanto ele chutava Yin Xiong no peito com toda a sua força. Quantas vezes eu disse para você não chamá-los de cachorros aqui, mas chamá-los de senhores kobolds? Você é um porco. Você não consegue entender a linguagem humana. Se eu ver uma próxima vez, vou garantir que você viaje para o inferno e conheça aquelas duas pessoas do dia anterior. Yin Xiong havia sido chutado no chão e tinha uma expressão de dor ao assentir apressadamente. Gotas de suor do tamanho de contas rolavam de sua testa, mas ele franziu os lábios com força e não ousou expressar sua dor. Quando Kento viu o estado em que Yin Xiong estava, ele acenou com a cabeça e disse para outra pessoa, Marçal, você vem comigo. Então, Kento se virou e caminhou direto para um dos quartos nos fundos. A pessoa chamada Marçal tinha uma expressão entorpecida no rosto enquanto seguiam. Na sala escura como breu, a única luz vinha de uma pequena janela do tamanho da cabeça de um humano. Parado no escuro, Marçal não sabia dizer que expressão havia no rosto de Kento, que estava sentado em frente a uma mesa. Uma fração de segundo depois. Pedi para você fazer uma coleção particular. Como vai? Está feito. Não ousava me esconder muito e só roubava pequenas quantidades quando os magos dormiam. Eu quase acumulei 1 quilo. Tudo bem. O som da excitação quase inatingível de Kento soou da sala escura como breu. Que tal a outra tarefa que dei a você, para explorar a localização da base de Sumo, indo? Quando Marçal ouviu Kento dizer isso, ele parecia quase prestes a chorar quando disse, Lord Maeda, entre os muitos kobolds que enviei propositalmente para o abrigo de Sumo outro dia, apenas 2 equipes de exploração permanecem. Mais de um dia se passou, mas ainda não há nenhuma mensagem, receio. Meus irmãos estão com muito medo de ir. Sumo é uma pessoa cruel e impiedosa que mata pessoas como se estivesse cortando grama. O abrigo é tão seguro. Não há nada que possamos fazer mesmo se formos lá. Kento primeiro teve uma expressão de agonia em seu rosto quando ouviu o que Marçal tinha a dizer, mas então começou a rir assustadoramente como se tudo estivesse indo conforme planejado. Essa risada soou extraordinariamente sinistra. Embora o sol estivesse brilhando no céu e o tempo estivesse escaldante, Marçal sentiu como se tivesse caído direto em um porão de gelo. Merda! Você acha que eu pedi para você esconder essas coisas para que pudéssemos olhar para elas? Já recebi a notícia. Desde que você coloque em um local adequado, não vai precisar mexer um dedo antes que ele quebre a casca que ele acha tão forte. Quando chegar a hora, não vamos pensar no fato de que ele parece feito de pedra. Contanto que você faça o que eu digo, mesmo que seja feito de concreto armado e seja o chamado melhor abrigo do mundo. Ainda será um túmulo chique. Quando chegar a hora e pudermos entrar para obter seu núcleo de abrigo. Assim que eu conseguir esse segredo, você acha que os kobolds terão autoridade para se levantar e falar alto comigo? Kento não deixaria ninguém chamá-los de kobolds, mas ele mesmo fez sem abandono. Uma expressão de desgosto apareceu instintivamente no rosto de Marçal quando ele ouviu aqueles insultos casuais. Mas a expressão em seu rosto tornou-se séria no segundo seguinte. Isso mesmo, Marçal. Como está a missão em que pedi para você explorar o castelo Kobold? Kento riu imprudentemente enquanto se levantava da mesa e utilizava a luz que brilhava para ir até a pequena cama, sentar-se e olhar pela janela. Kobolds não entendiam a linguagem humana. Kento tinha os recursos e a confiança para acreditar que nenhum kobold iria ouvi-los e expô-los, mesmo que discutissem tais tópicos de forma tão imprudente aqui. Nós fomos ao castelo Kobold 3 vezes, mas só conseguimos subir até o 3º andar todas as vezes. Não conseguimos entrar no 4º e 5º andares. Suspeito que é onde guardam a pólvora. Ou talvez eles tenham alguns segredos indescritíveis escondidos lá. Quando Marçal terminou de falar, ele respeitosamente puxou um pedaço de papel amarelo enrolado de seu casaco e o entregou respeitosamente. 4º andar. 5º andar. Parece que há um grande segredo neste castelo Kobold também.
Enquanto Kento observava a distribuição completa dos kobolds no primeiro, segundo e terceiro andar, bem como os locais onde os kobolds guardavam seus bens no castelo kobold, ele acenou com a cabeça e permitiu que um sorriso assustador se formasse em seu rosto enquanto dizia: Marçal, você é muito bom. Mas lembre-se de ser mais esperto da próxima vez que for servir os kobolds. Encontre uma abertura para ver o que há no quarto e no quinto andar. Mas lembre-se, antes de obtermos o segredo de Sumo, devemos ser cuidadosos e meticulosos. Não deixe ninguém saber disso. Isso mesmo. E certifique-se de nunca deixar esses cães estúpidos saberem nada sobre Sumo. Vou pensar em um plano para as duas equipes de exploração desaparecidas. Você será meu general de maior confiança quando assumirmos o Castelo Kobold. Você e eu estabeleceremos a ordem no novo mundo. Quando chegar a hora, beleza, riqueza, segurança. Tudo isso estará à sua disposição. Quando Kento terminou de falar, ele se virou para a luz e riu imprudentemente enquanto abraçava o mapa contra o peito. Ele parecia já ter começado a imaginar os dias maravilhosos do futuro. As expressões no rosto de Marçal mudaram rapidamente no escuro. Da raiva à imprudência. Da imprudência à calma. Finalmente, mudou de calma para um sorriso frio e imperceptível enquanto ele apertava os punhos cerrados. Marçal disse com voz obediente: Sim, senhor, Lord Maeda. Não trairei sua confiança. O novo mundo nos pertencerá. Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 70. Elimine e destrua todos os estrangeiros. Era inegável. Durante a Era da Civilização, o Gaokao de Ashia era tortuoso. No entanto, se você frequentasse o Gaokao novamente depois de saber todas as respostas, aquela sensação feliz de saber que tudo estava sob seu controle definitivamente faria alguém desmaiar de felicidade. Eles estão aqui. Wolf. Sumo se esparramou na parte elevada de uma encosta suave e deu um tapinha em Oreo, que ainda estava ofegante depois de ter atropelado. Sumo não conseguiu impedir seu coração de acelerar quando viu Oreo acenar obedientemente. Na linha de visão de Sumo, grama bagunçada se espalhava por um pedaço de solo amarelo queimado a cerca de 60 metros à frente dele. Nada parecia fora do comum. No entanto, enquanto observava os kobolds se aproximarem cada vez mais sem mudar de rota, um sorriso surgiu no canto dos lábios de Sumo. Cães. Mesmo que tenham evoluído para humanos, eles ainda mantêm seus velhos hábitos de algumas maneiras. O caminho que os kobolds haviam percorrido quando chegaram e agora quando estavam voltando. Se você desse uma olhada mais de perto nas pegadas, notaria que essas pegadas confusas estavam realmente viajando por um caminho predeterminado. Ainda mais, depois de várias viagens, a grama que foi lentamente pisoteada até a morte foi evoluindo lentamente para se tornar uma estrada. Sumo teve um súbito capricho quando saiu correndo da mina de salitre e observou que esses animais não haviam mudado de rota depois de tantas vezes. Ele rapidamente cavou uma armadilha no meio do caminho onde queria emboscá-los. Os kobolds pesavam tão pouco que era quase lamentável, o que significava que a armadilha não cairia se eles pisassem nela. No entanto, se eles passassem por cima dele com a carroça de salitre, ele tinha 100% de certeza de que cairiam. Então, os kobolds teriam que pensar em uma maneira de puxar o carro de volta. Claro, como eles pensavam, eles se encontrariam em brainstorming no submundo. Não mude, não mude. Sim, sim, sim. Caminhe sobre ele assim. Bom trabalho. Estrondo. Enquanto Sumo murmurava baixinho, 4 kobolds estavam puxando na frente enquanto 2 outros kobolds empurravam na parte de trás. Eles tinham acabado de passar por cima da armadilha quando a carroça caiu nela com um estrondo. Um dos kobolds que estava empurrando pelas costas usou muita força e acabou caindo também. Ele latiu de dor. Au au assobiou. Au 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 au. Como o kobold mage latiu alto, todos os kobold warriors imediatamente formaram um círculo protetor em torno de seus 3 mais preciosos kobold mages. Todos os kobolds olharam ao redor com cautela. O kobold mage até levantou seu bastão para que pudesse invocar magia a qualquer momento. No entanto,
Passou 1 minuto. 3 minutos se passaram. 5 minutos se passaram. Uma rajada de vento levou e soprou uma folha na face do kobold no círculo mais externo. Parecia que até o vento estava zombando deles por tentar ser mais espertos que o vento. Meio segundo depois, como se percebessem que estavam se assustando, o time kobold imediatamente saiu de sua formação e começou a rir enquanto latia. Au au au. Enquanto os kobold warriors começaram a pensar em maneiras de puxar o carrinho da mina, os kobold mages sentaram-se sob a sombra de algumas árvores. Todos os kobolds se revezaram para trabalhar no grande buraco, e ele se tornou cada vez mais animado enquanto eles trabalhavam duro. Enquanto rajadas de brisa refrescante sopravam, um kobold mage não aguentou mais, caminhando para ficar ali e ordenar a todos ao redor. 2 magos kobold restantes estavam sentados sob os arbustos. A atmosfera era tão segura e pacífica que todos os kobolds baixaram a guarda. O kobold mage sentado à esquerda abaixou seu cajado e começou a conversar apaticamente com outro kobold mage sentado ao lado dele. Infelizmente, após cerca de 4 ou 5 minutos, percebeu que fazia muito tempo que seu companheiro não lhe dava qualquer reação. O kobold sentado à esquerda virou a cabeça curiosamente. Apenas 1 minuto atrás, o kobold em sua linha de visão estava bem. Agora, uma flecha preta estava saindo de seu pescoço. Agora, um olhar de terror apareceu nos olhos do kobold, e ele rapidamente se levantou para gritar alto. No entanto, no próximo segundo, uma flecha preta de aparência idêntica encontrou seu caminho para o centro de seu pescoço. Sangue de cor preta escorria do buraco que ele fez. Não é à toa que é chamada de besta silenciosa de nível Premium. Acho que nem mesmo um franco atirador teria conseguido esse efeito. Os 2 kobold mages morreram sem entender o que havia acontecido, e isso não afetou suas mortes posteriores. Depois de disparar a última flecha de besta, Sumo passou a usar uma flecha de besta normal enquanto apontava para o último kobold mage e gentilmente puxou o gatilho. Um flash de sangue espirrou na passagem estreita. O último perigo. Morto. Quando todos os 3 kobold mages foram eliminados, não apenas a equipe kobold perdeu seus mentores comandantes, mas também perdeu a capacidade de lutar à distância. Os lamentáveis guerreiros kobold não podiam fazer nada, exceto formar um círculo e uivar sem parar. Um por um, eles foram derrubados pelas flechas de Sumo. Uma equipe de 12 pessoas. No momento em que todas as flechas da besta foram disparadas, restavam apenas 4 kobolds. Agora, a equipe kobold estava à beira do colapso. Sem fazer barulho, Sumo fez um gesto no ar e 5 flechas de besta apareceram em suas mãos. Ele os carregou no carregador no segundo seguinte. 3, 2, 1. Quando restava apenas um, o guerreiro kobold de repente imitou o mago kobold que havia se rendido antes enquanto estava deitado no chão em submissão. Rendido de novo? Parece que o desejo do kobold de lutar desaparecerá quando houver muitos ferimentos e mortes. Quando Sumo se esparramou no chão e confirmou novamente que restava apenas um kobold, ele teve uma ideia ao cortar a energia da besta elétrica e colocá-la de volta no espaço de armazenamento. No segundo seguinte, uma lança elétrica de ferro fino apareceu do nada. Sumo segurou em suas mãos. Oreu, me ajude a segurar o forte. Sumo rosnou enquanto se destacava do chão. Agora, o kobold deitado no chão avistou Sumo imediatamente. Ao mesmo tempo, muito do medo nos olhos do kobold desapareceu. Além disso, na linha de visão de Sumo, o guerreiro kobold se levantou novamente e o encarou sem piscar enquanto segurava sua lança. E aí? Quer continuar batalhando comigo? Vem, vem. Venha e me experimente. Vestido com armadura leve, lança elétrica na mão e vestido com uniforme de combate. Quando os dois foram comparados, o guerreiro kobold parecia um homem primitivo. Eles estavam a quilômetros de distância apenas em termos de equipamento. Um passo após o outro, caminhando como demônio. Sumo não parou de avançar. À medida que a distância entre eles diminuía, ele podia ver claramente. O guerreiro kobold agarrou sua lança com tanta força que ela ficou ligeiramente torcida.
Seus olhos mostravam um olhar de ver a morte como um retorno para casa. Tudo bem. Vem e lute comigo. Quando havia menos de 20 metros entre eles, Sumo gritou alto e agarrou sua lança elétrica em suas mãos enquanto avançava. O guerreiro kobold imediatamente seguiu o exemplo e avançou quando viu o que estava acontecendo. O kobold, que parecia imensuravelmente fraco, transformou seus espinhos em golpes quando os dois estavam prestes a colidir um com o outro. Tum! No instante seguinte, um ruído baixo e estrondoso ecoou pelo ar e fez o próprio ar vibrar. Ele aproveitou para chutar a perna e chutar o ainda confuso kobold a mais de 3 metros de distância. Incrível! Incrível! Você está longe de ser o suficiente se pensa que poderia me atingir com essa força. Um olhar ansioso brilhou nos olhos de Sumo enquanto ele chutava a lança do kobold de seus pés para o kobold, sinalizando que ele queria outra batalha. A dignidade do guerreiro kobold foi muito ferida quando viu quão provocador Sumo estava sendo. Ele uivou enquanto se levantava e investiu enquanto segurava a lança. Os sons de metal e ouro retinindo ecoaram no ar. Sumo apenas defendeu e não atacou, pensando que poderia usar esta oportunidade para praticar sua luta corpo a corpo e a King. Corte de bala na prateleira de cima. Golpe lateral de postura de cavalo. Chicote de chute cruzado. O guerreiro kobold parecia ter vantagem enquanto atacava de novo e de novo, mas Sumo conseguiu se defender e retornar o ataque todas as vezes. A batalha continuou por mais 3 a 5 minutos. Como Sumo conseguiu desviar dos guerreiros kobold, repetidamente, ele transformou sua lança em um chicote e atingiu o kobold para que ele tropeçasse. Quando a arma do guerreiro kobold caiu atrás dele, ele decidiu desistir e deitar no chão. Não lutando mais. Isso é tudo. Isso é tudo. Quando ele sentiu fluxos de energia através de seus braços, e então olhou para o kobold ofegante deitado no chão. Sumo olhou surpreso para Oreo, que estava ao lado dele. Ah! Eu já me tornei tão forte. Um sorriso apareceu no rosto de Sumo quando ele viu o olhar sombrio no rosto do guerreiro kobold. E aproveitou a situação para se sentar ao lado dela. Oreo, traduz isso para ele. Diga a ele que eu disse. Podemos continuar lutando assim que ele descansar. Sem pressa, ainda falta muito tempo hoje. Quando Oreo ouviu o que Sumo disse, ela trotou preguiçosamente. E começou a latir em um dialeto em que ela era fluente para se comunicar. O guerreiro kobold não esperava que Sumo não tivesse nenhuma virtude marcial, trazendo um tradutor junto com ele mesmo quando ele saiu para lutar. Quando ouviu o pedido amigável de Sumo, todo o seu ser congelou. O medo era evidente em seus olhos enquanto olhava para Sumo. No segundo seguinte, o kobold que anteriormente estava esparramado no chão utilizou seus braços e pés enquanto tentava deixar o campo de batalha rapidamente. No entanto, tum, tum. O zumbido da eletricidade podia ser ouvido entrelaçado entre os dois bacas. Uma figura negra passou voando por trás do kobold. A lança elétrica zumbindo parecia ter se transformado em um raio. Quando voltou ao foco, já havia atravessado o peito do kobold. Eu disse que esperaria você vir para a batalha. Já que você queria fugir, não tive escolha a não ser mandá-lo para baixo. Depois que ele puxou a lança elétrica, cortou sua fonte de alimentação e limpou o sangue do kobold da ponta da lança. Sumo suspirou enquanto caminhava de volta para o grande buraco para verificar o enorme saque que obteve nesta batalha. Sangue de cor preta jorrou do peito dos kobolds e derramou na grama. Enquanto eles morriam, ele parecia cruzar a barreira estabelecida por sua raça e entender a frase que ecoava no ar. Boxe de estilo militar. É tão assustador. Me Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 71. Pequena recompensa. Em termos de força individual, um guerreiro kobold pode não derrotar um adulto normal armado com uma arma. Embora tornando os guerreiros kobold mais fortes, ser humanoide na verdade enfraqueceu a letalidade desses lutadores. Perdendo a flexibilidade de pousar de 4 e sem a mordidinha mortal da mandíbula, o kobold magro não tinha força nem velocidade, e só podia levar uma surra. Caminhando para o grande fosso, o kobold no fosso ainda esperando para ser resgatado olhou para Sumo com uma expressão estupefata.
Parecia estar perguntando, hein? Onde está meu companheiro de equipe? Eles me venderam. Infelizmente, Sumo não deu tempo para pensar ao kobold que fraturou os ossos durante a queda. Ele simplesmente pegou sua besta e atirou na testa do kobold com uma flecha. Sopro. Uma pequena equipe de 12 foi eliminada. As duas partes só começaram a brigar há cerca de 10 minutos. Excluindo o combate corpo a corpo com o guerreiro kobold, Sumo eliminou facilmente este pequeno time que havia ficado para trás com apenas 11 flechas de besta. A lacuna provocada por equipamentos e ideologia de combate não poderia ser omitida simplesmente pelo número de pessoas. Depois de guardar a besta e confirmar que não havia outras por perto, ele pegou a corda do gancho e a pregou no chão. Puxando a corda, Sumo pulou no grande fosso. Os kobolds podem não ser capazes de transportar um carrinho cheio de minério de salitre, mas para Sumo, foi excepcionalmente fácil. Primeiro, ele tirou o balde funerário do depósito para liberar espaço. Em seguida, ele colocou a mão no carrinho de mineração de salitre. Com o pensamento, o carrinho cheio de minério de salitre começou a desaparecer lentamente, todo ele incorporado ao espaço de armazenamento. Em apenas 5 ou 6 segundos, todo o minério de salitre daquela carroça havia desaparecido. Em troca, o espaço de armazenamento estava cheio até a borda. Colocando um pouco de força em ambos os braços, Sumo escalou facilmente para fora do grande poço puxando a corda e começou a limpar o campo de batalha. Em primeiro lugar, recuperar as flechas da besta para reciclar era uma obrigação. 2 flechas de besta de qualidade primitiva eram artefatos divinos dos quais ele não poderia prescindir. Apenas o atributo silencioso aterrorizante sozinho poderia desempenhar um papel surpreendentemente eficaz em vencer tais batalhas de emboscada. Cuidadosamente, ele pegou a faca de melancia, abriu a garganta do mago kobold e puxou 2 flechas de besta curtas e resistentes da bagunça sangrenta. Vendo as manchas de sangue na flecha da besta, Sumo franziu a testa enquanto a colocava de lado para deixá-la escorrer lentamente. As flechas de besta nos kobolds restantes eram fáceis de manusear. Ele só precisava pisar no corpo do kobold e puxar a flecha com alguma força. Depois de pegar uma das flechas da besta que estava levemente deformada e jogá-la no poço, as 8 restantes poderiam ser reutilizadas. Nada mal. Pelo preço de uma besta, o ganho. Deixe-me ver. 3 baús de cobre, um baú de ferro e um baú de madeira. Parece que conforme minha força continua a melhorar, ou com o passar do tempo, ficou mais difícil saquear baús de qualidade prateada de magos kobold. Sumo balançou a cabeça, ponderando as razões enquanto juntava os baús. Se o primeiro, ainda era aceitável. Se fosse o último, ele sofreria. Com o passar do tempo, o baú de prata original se transformou em um baú de madeira. Quem poderia suportar isso? Isso foi um truque disfarçado para forçar as pessoas a matar monstros rapidamente. Sou Malatene. Paraquedista número 1 Reuben. Estou disposto a trocar 10 anos da vida do kobold por uma estrela da sorte. Depois de sussurrar alguns encantamentos para abrir a caixa, Sumo tocou primeiro a caixa de madeira mais lixeira. As coisas boas devem ser deixadas para o fim. Todos entenderam isso. Com um barulho, o baú de madeira se abriu com o toque de Sumo. Ele se transformou em uma luz branca antes que o prompt soasse no painel do jogo. Registro: você abriu o baú do tesouro de madeira. Recorde: você ganhou o Power Strip de touro, 5 metros, um fio de alimentação. Nada mal, bastante útil. Ao ver o desaparecimento do baú de madeira e do filtro de linha que caiu no chão, Sumo tocou a nuca com um traço de satisfação em seu rosto. Contanto que ele não pegasse nenhum item de plástico da arca do tesouro de madeira, era uma vitória. Colocando o filtro de linha de lado, ele pegou o baú de ferro e continuou a abri-lo. A luz piscou e o prompt do jogo soou. Registro: parabéns por abrir o baú de ferro. Registro: você ganhou frutas sortidas enlatadas da marca Mingsu em calda, 388 gramas. Registro: você ganhou pêssegos amarelos enlatados da marca Mingsu em calda, 408 gramas.
Um santo Deus, isso é incrível. Abri 2 latas grandes de frutas enlatadas de uma só vez. Eu sou rico. Vendo as frutas enlatadas que caíram no chão porque o espaço de armazenamento estava cheio, Sumo rapidamente as pegou em perigo. As 2 latas não eram pequenas, e ele estava nas nuvens por tê-las tirado do baú de ferro. Uma comida enlatada selada era um luxo raro no mundo apocalíptico. Independentemente de seu gosto e sabor, simplesmente o fato de poder repor uma grande quantidade de vitaminas necessárias ao corpo humano era a melhor recompensa alimentar que ele poderia obter no momento. Depois de olhar para as diversas bugigangas empilhadas no espaço de armazenamento, Sumo só conseguiu tirar uma unidade de barra de ferro com uma leve pontada de dor de cabeça e colocar as latas dentro. 2 metros cúbicos de espaço ainda é muito pouco. Também não posso ficar sem a barra de ferro. É realmente uma escolha problemática. Sentado na barra de ferro, Sumo continuou a abrir os baús. Desta vez, para os 3 baús de cobre, Sumo escolheu abri-los todos de uma vez. Registro: parabéns por abrir o baú de cobre 3. Registro: parabéns, você ganhou arroz Wuxiang da Huaxiang, 15 kg. Registro: parabéns, você ganhou tubérculo de mostarda em conserva quente Fuling, 250 gramas. 3. Registro: parabéns, você ganhou cupom de duplicação de recursos, nível madeira. 3. Registro: parabéns, você ganhou cupom de expansão de espaço de armazenamento, 0,2 M3. Limite: uma cupom de duplicação de recursos. Cupom de expansão do espaço de armazenamento. Vendo o prompt no painel do jogo depois que os baús de tesouro de cobre desapareceram, bem como os 4 pedaços de papel brilhante do tamanho de uma nota de $1, Sumo ficou extraordinariamente surpreso. Como esperado, depois de usar 100 pontos de desastre para expansão, aumentará no futuro. Quando atinge 10 metros quadrados, são necessários 102.400 pontos de sobrevivência. Isso significa que, mesmo que eu consiga os primeiros pontos de desastre todas as vezes, estimo que será difícil acumular os pontos depois de mais de uma dúzia de desastres, sem falar em outros. Agora, parece que até pessoas comuns podem obter esse tipo de cupom de expansão abrindo um baú de tesouro. Com um longo suspiro de alívio, Sumo esmagou diretamente o cupom de expansão. Junto com a luz intermitente do cupom de expansão, o espaço de armazenamento escuro foi silenciosamente ampliado em 0,2 M3, chegando a 2,2 M3. Quanto a este cupom de duplicação de recursos, pegando o cupom, Sumo estudou a descrição detalhada nele. Como os níveis de um baú do tesouro, os cupons de duplicação de recursos foram divididos em 5 níveis: madeira, ferro, cobre, prata e ouro. Os 3 cupons de duplicação de recursos que ele havia acabado de obter do baú do tesouro de cobre poderiam ser usados para duplicar recursos em medidas iguais. Por exemplo, agora que Sumo havia obtido 15 kg de arroz do baú do tesouro, ele poderia gastar um cupom de duplicação e uma cópia apareceria ao lado dele. No entanto, se não fosse um item de recurso retirado do baú do tesouro ou um item que tivesse sido aberto, como desempacotar 15 kg de arroz e adicionar outros 15 kg de arroz, o cupom de duplicação não poderia ser usado nele. Depois de descobrir essa regra, Sumo guardou os 3 cupons de duplicação com um pensamento: duplicar comida será um desperdício demais. Além disso, tenho réplicas melhores em meu abrigo. Pensando nos muitos objetos do abrigo, Sumo sorriu. Então, ele sugou todos os itens que caíram no chão no espaço de armazenamento. Ele se levantou e examinou os kobolds mortos espalhados. Convocando a pá, Sumo começou a pegar todos os kobolds com a pá e os empurrou para a armadilha no meio. Embora esse tipo de enterro simples não pudesse impedir os kobolds subsequentes de rastrear e descobrir, era suficiente por enquanto. Demorou cerca de meia hora para enterrar todos os kobolds e limpar a cena. Sumo apressou o passo em direção à torre de sentinela dos kobolds. Já que um time deles morreu, vamos ver se os kobolds vão se revezar vindo atrás de mim.
Mi Post-Apocalyptic Shelter capítulo 72. Aquele Sumo fez isso agora. A lei do deserto: seja implacável consigo mesmo e com os monstros. Quanto ao seu próprio povo, retribuirei naturalmente a quem me tratar bem. Quanto àqueles que me tratam mal ou querem me prejudicar, devo retaliar 10 ou 100 vezes. Esparramado na encosta coberta de grama selvagem, Sumo gravou vagarosamente a versão 2.0 das regras de sobrevivência pós-apocalíptica nos canais de mensagens privadas dos mortos. No momento, havia 3 principais canais de mensagens privadas dos mortos. Um era usado para manter um diário, outro para registrar as regras de sobrevivência e o restante para registrar a aquisição de material. Eu testei minha força e não devo enfrentar nenhum problema lutando contra 3 guerreiros kobold, sem mencionar minha armadura. Isso deve me dar margem suficiente para erro. Ao lidar com coisas que exigem uma abordagem mais radical, talvez eu deva ser um pouco mais ousado e corajoso. Enquanto ele murmurava, Sumo mais uma vez anotou 2 pontos. As pessoas inevitavelmente mudariam. Diante da crueldade desenfreada no mundo apocalíptico, mesmo uma pessoa de boa consciência e fé gradualmente perderia sua humanidade e se transformaria em um animal apenas para sobreviver. Sumo não queria se tornar esse tipo de pessoa, literalmente. No mínimo, não queria perder para Magoo, que persistiu por mais de 400 dias sem perder a disposição original. A natureza competitiva de Sumo levou a acrescentar mais um ponto à sua lista de princípios para o futuro. Ao lado dele, Oreo também desfrutou de um tão esperado banho de sol. No entanto, meu pequeno Oreo, o que há de errado com você? Você já está com sono, embora tenhamos acabado de sair. Esse seu olhar preguiçoso. Olhando para as portas bem fechadas do castelo Kobold, Sumo simplesmente se virou, deitou e descansou na barriga de Oreo. Sentindo o toque de Sumo, Oreo latiu baixinho, antes de fechar os olhos e continuar a aproveitar o banho de sol. Vendo como ela estava lenta, Sumo teria pensado que ela estava mortalmente doente se não tivesse certeza de que ela estava bem e não tivesse comido nada estranho nas últimas horas. Tudo bem, você pode apenas dormir por enquanto. De qualquer forma, não há nada para fazer hoje. Vamos ficar de guarda aqui. Se eles saírem, aceitaremos o pacote de entrega. Se não, também não há perda para nós. Vendo Oreo ignorá-lo, Sumo não teve escolha a não ser se virar e, colocando as mãos sob a cabeça, deitou-se silenciosamente, olhando para o céu azul do deserto. Parece que faz uma eternidade desde que tive esse tipo de atmosfera tranquila e descontraída. Na verdade, se não fosse pelo fluxo constante de desastres, morar aqui seria bem interessante. Pelo menos, fiquei mais forte. Pensando nisso, o canto do Sumo se curvou em um sorriso. A confiança e o charme de uma pessoa eram resultado direto de sua visão e força. Em sua vida anterior, ele se misturava em um escritório em Mystic City. Embora não houvesse incidentes sangrentos, como ser instigado pelo chefe ou espancado e incriminado por colegas, pelo menos naquela vida, era impossível alcançar a liberdade financeira e a liberdade de pensamento. Todos os dias ele voltava para aquele pequeno quarto de 120 pés quadrados em Mystic City e olhava para o teto amarelo claro. Sumo sempre pensou que se o dia do juízo final chegasse um dia, ele finalmente seria poupado de todos esses pensamentos. Infelizmente, quando alguns meteoros realmente vieram voando em direção ao planeta Terra, não apenas Sumo entrou em pânico, mas até mesmo aqueles que estavam no escalão superior da Terra entraram em pânico. Em apenas 3 meses, um grande abrigo após o outro foi construído na Terra. A maquinaria do país que havia entrado em estado de guerra também era extraordinariamente aterrorizante. Todo mundo havia se tornado um parafuso ou uma engrenagem que podia ser transferida à vontade. Assim, até a hora da grande fuga, Sumo nem conseguiu pegar uma passagem para casa. Quando ouviu seus pais expressando preocupação ao telefone, Sumo só conseguiu fingir estar confiante e confortá-los, dizendo: "Pai, mãe, do que vocês estão com medo? Isso é apenas um meteoro chegando, não uma invasão alienígena. A Terra é tão grande.
Certamente não pode esmagá-lo, certo? Nesse ponto, seu pai sempre colocava a fachada de uma pessoa experiente e instruída e repreendia: uma criança pequena como você não sabe nada. Quando eu trabalhava no pelotão de detonação, assisti a uma aula de um grande acadêmico. O acadêmico falou sobre a relação entre energia cinética e impacto. Pare de tentar me persuadir a ser feliz. Estou cuidando bem de sua mãe e irmã. Se você puder cuidar de si mesma, sua mãe e eu ficaremos aliviados. Não surpreendentemente, a mãe de Sumo interrompeu neste ponto: lembre-se de trazer mais roupas. O abrigo já anunciou que distribuirá apenas comida e água. Eles não vão se preocupar com seus pertences pessoais. Às vezes, até mesmo sua irmã interrompia travessamente: irmão, não se preocupe mais conosco. Somos nós que nos preocupamos com você. Você é um velho nerd. Nesta situação, devemos estar preparados para não nos vermos por mais de 10 anos. Quando chegar a hora, você pode trazer uma cunhada para casa com você, mas não me traga um sobrinho. Ainda não estou pronta para ser tia. Ele pensou no conselho dos dois velhos várias vezes. Olhando para o céu, Sumo parecia ver uma sugestão de um sorriso brincalhão escondido sob a seriedade de seu pai, e os olhos de sua mãe que sempre pareciam felizes, mas tingidos com uma pitada de preocupação. Papai, mamãe, tudo vai melhorar. Seja eu, nós ou o povo da terra, enquanto quisermos viver, sempre haverá um jeito. Lambendo os lábios ressecados, Sumo acenou para o ar vazio e pegou a pasta de biscoito que havia preparado pela manhã, dividindo-a com Oreo. Excluindo comida, a água de energia psíquica tinha um suprimento de aro fixo de 7 ele agora. Embora ele não pudesse alcançar a autossuficiência com comida, pelo menos, a energia psíquica da água estava em constante suprimento. Tirando a água da energia psíquica, Sumo bebeu cerca de 300 mililitros. Virando-se, ele abriu a boca de Oreo e despejou o restante da água nela. Com pensamento, Sumo recuperou a garrafa de água. Virando-se, ele mais uma vez olhou para o silencioso castelo Kobold. Sumo se levantou e avançou. A colina em que ele estava ficava a cerca de 500 metros do castelo. Por estimativas conservadoras, o alcance de vigilância que os kobolds na torre de sentinela poderiam razoavelmente detectar intrusos deveria ser de cerca de 200 a 300 metros. Claro, a possibilidade de que esses kobolds possam ter desenvolvido uma visão extraordinária ou outras habilidades sensoriais não pode ser descartada. Portanto, Sumo decidiu usar o tempo antes do pôr do sol para testar seu alcance de vigilância. Sinalizando para Oreo ficar abaixado, Sumo se agachou e avançou para frente. Estimando a posição do sol no céu, deveria ser 5 horas da tarde. A noite no sertão sempre chegava tarde e o sol se punha no horizonte por volta das 7h30. O sol não estava tão forte a esta hora. Assim, quando estava a cerca de 400 metros da torre de sentinela, Sumo finalmente mudou para um rastejar de comando, arrastando-se lentamente para frente no chão. O peso da armadura de ferro e do uniforme de combate era imperceptível durante a corrida, mas parecia um pouco pesado agora em sua posição atual. Depois de percorrer 100 metros, ele alcançou a marca de 300 metros de distância da torre. Sumo então levantou a cabeça e olhou para cima. Neste momento, parecia que o kobold no canto sudeste da torre estava olhando em sua direção. Ainda assim, ele não tinha certeza se havia sido visto. Vamos continuar. Esses kobolds não podem correr tão rápido quanto eu, então eles não serão capazes de fazer nada comigo. Sob a armadura, Sumo gargalhou levemente e continuou avançando. 280 metros. 250 metros. 230 metros. 150 metros. A resolução angular do olho humano era de cerca de 0,0003 radianos, e essa resolução seria expandida para cerca de 4 centímetros a cerca de 150 metros. A uma distância tão próxima, e com a visão cada vez melhor de Sumo hoje em dia, ele não precisava de binóculos para observar vagamente a expressão do kobold na torre de sentinela. Está realmente cochilando.
Estava tentando me enganar para lutar uma batalha imaginária? Convocando um par de binóculos do espaço de armazenamento, ele o posicionou na frente de seus olhos. Desta vez, sem falar na expressão do rosto do kobold, Sumo podia até ver se suas pupilas eram grandes ou pequenas ou se as manchas pretas em seus lábios estavam distribuídas para a esquerda ou para a direita. As pupilas do kobold na torre de sentinela irradiavam brilhantemente, mas ainda assim seu músculo ciliar estava frouxo. Com um único olhar, ele poderia dizer o que era. Era algo invejado por inúmeros alunos do ensino médio, uma técnica secreta: dormir com os olhos bem abertos. Este bom e velho kobold é realmente incrível. Depois de observar por mais 5 ou 6 minutos, ele examinou cuidadosamente o castelo em busca de quaisquer outras brechas, incluindo as especificações do portão e outros detalhes. Sumo recolheu o binóculo e o substituiu por uma besta elétrica fria. Ele apertou o botão do interruptor e esperou que a besta completasse seu ciclo de autoexame. Sumo lentamente ajustou sua postura, passando de uma posição de bruços para ajoelhar-se em uma perna. Enquanto fazia isso, ele levantou lentamente a besta e mirou. Através do escopo, ele podia ver que o kobold da torre sentinela ainda não respondia. O canto da boca de Sumo se curvou com um sorriso. Bom menino, continue dormindo. Ele puxou o gatilho. Uma flecha negra perfurou o ar e penetrou no frágil crânio do kobold em um instante. Uma fonte de sangue de um pé espirrou e jorrou sobre o pano de fundo do céu azul. Quase simultaneamente, das profundezas do castelo kobold, um sino de alarme tocou e latidos altos puderam ser ouvidos. O barulho aterrorizante do enorme castelo parecia vir de pelo menos 1000 kobolds. Com tantos kobolds, mesmo que tivesse um rifle automático, ele não seria capaz de afastá-los. Correr. Guardando a besta, Sumo não se preocupou com um disfarce e simplesmente começou a correr para longe. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.